turma, aqui é Raíssa Costa, professora de Biologia da nossa plataforma. Estamos aqui hoje para as nossas atividades curriculares complementares, para mais uma aula aí cheia, rica em conteúdos, né, para vocês. Então eu já convido você a ficar aqui comigo até o fim dessa aula, a pegar o teu material, fazer as anotações e ficar aqui com a gente pegando aí todo o conhecimento necessário para que a gente inclusive responda ali algumas questõezinhas no final, tá certo? O nosso conteúdo de hoje é um conteúdo de gametogênese, né? Então você sabe aí que a palavra, né, significa gênese é origem, né, início, e então seria o início, a formação dos gametas, né, que é algo super importante para o processo de fecundação que a gente conhece, tá? A gente sabe também, né, que é através dos gametas que a gente consegue ter variabilidade genética, ou seja, se você imaginar aí, talvez, né, você tenha um irmão ou uma irmã, o qual vocês dois são filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Então, o que fez, né, vocês ali terem características diferentes se vocês vieram ali de duas pessoas que produzem, né, os mesmos gametas? O que faz vocês serem diferentes é porque justamente cada gameta formado, cada espermatozoide, cada óvulo vai ser formado com uma informação variada. Vai existir ali, né, uma pequena modificação nesse processo, o que vai então aumentar a variabilidade genética. E por que que isso é importante? A gente pode ressaltar, né, que a variabilidade genética, ela é muito importante, inclusive nas respostas aí que nós damos e que nós temos às doenças. Então, por exemplo, né, você pega ali uma gripe e já fica, né, ali um pouquinho mais debilitado, já fica ali deitado mais tempo, já desenvolve uma febre ou algo assim. E talvez uma outra pessoa pegando o mesmo vírus que você não responda desse jeito. Por que que cada indivíduo responde de uma maneira diferente às doenças ou às mudanças, né, aí no clima? Isso vai depender da variabilidade. Então você vai perceber com certeza que nessa aula de hoje a gente vai repetir essa palavra várias vezes, tá certo? Então anota aí para você não esquecer, variabilidade genética. É isso que mantém, inclusive, né, a nossa espécie com sucesso evolutivo e reprodutivo também. É necessário que os indivíduos eles tenham diferenças entre si para que eles consigam, né, se desenvolver e responder de maneiras diferentes a tudo que acontece a eles, tá certo? Então, vamos lá. Aqui, né, você consegue ver aí na imagem que a gente tem o processo de espermatogênese, certo? Então, vamos analisar. Gametogênese, gente, é o processo geral, certo? De formação dos gametas. Quando a gente vai estudar, né, essa origem e formação dos gametas, a gente tem que analisar que existe um gameta feminino e existe um gameta masculino. Então, nós vamos observar que existe ali um processo de formação para cada um deles dois. Então, para se formar o gameta masculino, que você já conhece, que é o espermatozoide, existem ali várias fases, né, até chegar nessa célula final, que é o espermatozoide. Da mesma forma, para formar o gameta feminino, também existem várias fases. Então, esse processo, né, que a gente vai observar para a formação do espermatozoide, a gente vai chamar de espermatogênese, tá certo? Você vai observar aqui na imagem comigo que nós temos uma sequência de células que vão ali se desenvolver, amadurecer, né, vão se proliferar e aí, né, a gente vai ter toda, né, um processo ocorrendo. Observa comigo que a gente começa num período que a gente chama de período germinativo. A célula que vai participar desse processo é uma célula que a gente chama de célula germinativa. Ela é uma célula no qual na biologia a gente chama de 2N. O que isso significa para a gente? Significa que essa célula, ela possui 2 conjuntos de cromossomos, tá certo? No nosso caso, então, ela possui 46 cromossomos. O que vai acontecer com essa célula? Antes disso, né, é importante também a gente lembrar e salientar
o local onde tudo isso está ocorrendo. Se a gente está falando, então, da formação do gameta masculino, existe, né, ali um local para essa produção, que no caso, né, desse gameta vai ser os testículos, tá certo? Então, a estrutura produtora de gameta para, né, o gameta masculino vai ser o testículo, tá bom? Então, bora lá. Então, lá no testículo vai existir essa célula inicial, né, essa célula germinativa. Essa célula, ela vai começar a fazer um processo de divisão celular. E essa divisão celular, gente, nada mais é do que uma proliferação, um aumento na quantidade dessas células. E isso, né, a gente vai chamar de mitose. Então, anota aí que essa célula inicial do processo, ela faz o processo de mitose, tá certo? Ao fazer mitose, ela vai se proliferando, aumentando a quantidade, e aí a gente passa a chamar ela, posteriormente, de espermatogônia, tá? Então, a espermatogônia vem logo após, né, aí, essa célula inicial. É a nossa segunda fase, né, praticamente aí nesse processo. Essa espermatogônia também vai passar por processos mitóticos, ou seja, vai produzir outras espermatogônias e cada uma delas vai seguir, né, aí para sua própria divisão celular, tá certo? Após passar desse período, essa célula ela vai entrar num período de crescimento, né? E de fato, gente, essa célula ela aumenta o seu tamanho. Raíssa, essa célula já é, né, o gameta masculino? Ainda não. Ela ainda não está amadurecida e ainda não passou por todas as fases necessárias, tá? Então, ela ainda é uma célula imatura. Ela precisa crescer. E por isso que a esse período a gente vai dar o nome de período de crescimento. Quando essa espermatogônia, né, passa ali por esses processos de mitose, ela vai então entrar numa outra fase, que é a fase que a gente chama de meiose, tá? E você já deve ter ouvido falar aí desse nome. Geralmente, quando a gente fala de formação de gametas, a primeira coisa que os alunos lembram é de meiose, né? Eu sei, a gente falou de mitose, mas porque primeiramente a gente precisou aumentar o número de células. Agora sim, a gente vai começar ali a trabalhar mais a fundo com essa célula, tá certo? Ela vai entrar na meiose e como você, né, aí sabe, a gente divide a meiose em duas fases, meiose 1 e meiose 2. Então, aquela célula que passa pela meiose 1, a gente vai chamar ela de espermatócito primário, tá? Cito, você sabe que é célula, né? Então, espermatócito 1 ou espermatócito primário é a célula que vai entrar na meiose 1, tá certo? Chegando na meiose 1, a gente vai ter toda, né, uma sequência de etapas onde essa célula, ela vai crescer mais um pouco, ela vai dividir o seu material genético, ela vai formar mais duas novas células e essas células, cada uma delas já vai ter uma informação ali um pouco diversificada, né? Já vai ter havido nesse processo de meiose 1 uma recombinação genética, o que faz com que, né, essas células geradas tenham aí uma diferenciação entre si. Ou seja, depois que essa célula passa pela meiose 1, aquelas células formadas logo em seguida, que são duas, elas já contêm ali uma informação genética diversificada, diferente, tá certo? Passado então a meiose 1, a gente vai entrar no processo de meiose 2, tá? E na meiose 2 a gente vai ter então atuando, né, o espermatócito secundário, certo? Então, esse espermatócito secundário, ele está associado à meiose 2. E isso não é difícil aí você associar, tá bom? Então, meiose 1, espermatócito 1. Meiose 2, espermatócito 2, tá certo? A partir disso, né, a gente vai ter um processo que não é uma divisão celular, mas é importante que você saiba que é esse processo de formação da última, né, célula, que é, de fato, o espermatozoide.
A esse processo a gente vai dar o nome de diferenciação, tá certo? O que seria, então, essa diferenciação? Seria o amadurecimento dessa célula. Então, analisa aqui comigo. A última célula formada, a gente dá para ela o nome de espermátide, tá bom? Essa espermátide, ela ainda é uma célula que não contém todas as estruturas que um espermatozoide vai conter. Quando a gente fala em espermatozoide, com certeza vem aí à sua cabeça aquela célula com flagelo, né, que vai ali nadar, né, conseguir percorrer um determinado espaço, um determinado caminho, para chegar no gameta feminino. E aí perceba que até agora a gente não falou da formação, né, desse flagelo ou de outras estruturas, né, de organelas, por exemplo, a gente não falou. Por quê? Porque isso só acontece nesse período de diferenciação, que vai da espermátide para o espermatozoide, tá certo? Então, a partir do momento que a espermátide ganha flagelo, né, ganha ali outras estruturas, inclusive aquela que cai muito em questão, né, de vestibular, e você precisa anotar, que a gente chama de acrossomo, tá? O que é isso? Aquela parte que penetra no gameta feminino, tá certo? Quando se formam todas essas estruturas, aí sim a gente tem a célula final, que é o espermatozoide. Ao final da meiose, gente, são formados 4 espermatozoides, tá? Anota isso. Ao final da meiose são formados 4 espermatozoides, 4 gametas masculinos, tá? E esses 4 gametas masculinos, cada um tem uma informação genética diferenciada. Então, por exemplo, se cada um desses espermatozoides fecundasse um gameta feminino, iriam gerar ali 4 pessoas diferentes, tá certo? Então, esse é o processo e a sequência da formação do gameta masculino, tá? A gente vai, então, observar que, basicamente, a gente tem um processo muito parecido para a formação do gameta feminino, tá? Começamos, então, com a ovogônia, tá? Que é a célula ali inicial. É uma célula, né, que vai dar origem, né, mais lá na frente a esse gameta feminino. E aí algo importante da gente ressaltar, né, nesse processo de formação do gameta feminino, é que ele já começa no período uterino, né, ali da gestação. Como assim? Os indivíduos que formam gametas, né, femininos, eles já começam a formar os seus gametas quando eles ainda são feto, né, ainda dentro da barriga da sua mãe. A gente começa a formar o nosso gameta e depois, quando chega lá na puberdade, a gente continua. Por isso, né, que nós temos uma quantidade de gametas limitado, né? Por isso que a gente observa que chega um dado momento, né, ali na vida da mulher e ela não consegue mais ter períodos de ovulação, né? Consequentemente, também não vai ter períodos de menstruação. Entra numa fase que a gente chama de menopausa, tá certo? Os gametas que vão ser produzidos, né, pelo corpo feminino, ele já tem ali um quantitativo estabelecido, desde quando, né, passa-se pela fase fetal, desde quando ela está na barriga da mãe, tá? Então, bora lá. A gente começa com a ovogônia, que é essa célula que vai passar por processos de mitose, até que ela, né, passe por um período de crescimento, se transformando no ovócito primário, tá? Então, de novo, a gente utilizando esse termo de primário e secundário, tá certo? O ovócito primário, ele vai passar, então, pela meiose 1. A partir do momento que ele passa pela meiose 1, ele vai, né, se transformar aí num ovócito secundário. E aí o que acontece, gente? Vamos analisar aqui um processo. A gente falou que lá para a formação do gameta masculino, no fim do processo, formava-se 4 espermatozoides, certo? No caso do corpo feminino, a gente não forma 4 gametas. A gente prioriza o crescimento de um e deixa os outros 3 degenerarem e morrerem, tá certo? Mas, Raíssa, por que priorizar um gameta e não 4, né? Ao longo do processo evolutivo, a gente entendeu, né, o corpo ali, ele foi entendendo, a nossa espécie também, que priorizar um gameta
por mês, né, que é o que acontece, o período de ovulação feminino, ele é ali uma vez ao mês, libera-se o gameta uma vez por mês para esperar ali a fecundação. Todo mês isso acontece em um ovário, né, no mês no ovário direito, no outro mês no ovário esquerdo, e assim, né, sucessivamente. Percebeu-se que priorizar uma única célula, deixar ela crescer mais, né, ficar maior, tanto que é a maior célula, né, que a gente tem ali no nosso corpo, seria mais benéfico e traria mais resultados para a gente do que deixar 4 gametas lá pequenos, que talvez não fossem fecundados. Será se teria espaço, né, para crescer ali 4 embriões, né, no útero da mulher, se fossem fecundados? Então a gente entendeu que era melhor priorizar só um, tá? Então vamos lá. Passamos então, né, do ovócito primário para o ovócito secundário. E esse ovócito secundário é quem vai ser, né, priorizado e é quem vai ser o gameta feminino, tá certo? Raíssa, mas o gameta feminino não é o óvulo? Aí eu já queria que você, né, tivesse uma grande atenção a isso e fizesse um destaque. Gente, o gameta feminino não é o óvulo, tá? Comumente a gente fala, né, compara até e fala, espermatozoide, óvulo, com certeza você já deve ter ouvido falar isso em outros momentos, em outras vezes, mas esse não é o gameta feminino, tá certo? Quando a gente fala, de fato, de formação de gametas, as questões, elas vão te dizer que o gameta feminino é o ovócito secundário. Anota isso, por favor, porque é muito importante para você, tá certo? É essa célula, né, o ovócito secundário, que vai ser fecundado pelo espermatozoide. Depois da fecundação é que forma-se então o óvulo, tá certo? Todo esse processo de formação do gameta feminino, ele ocorre ali uma vez por mês, né? Isso é muito interessante, né, para o corpo, para que ele, né, se programe, inclusive, para ter um período de gestação, né? E depois, caso isso não aconteça, vai haver então o ciclo menstrual, né? Lembrando que o corpo, ele não se prepara para a menstruação, ele se prepara para engravidar, para a gravidez, porque essa é a finalidade da formação dos gametas. Caso isso não aconteça, então existe, né, aí esse período que é o período menstrual, tá certo? Bora lá, então a gente vai observar como que isso, né, vai aparecer pra gente e algumas questões. Então, por favor, olha aqui comigo, tá? Lá nas nossas questões, observa aí e lê comigo aqui o que está dizendo. Com base no esquema abaixo, que representa a gametogênese humana, assinale a alternativa que indica corretamente as relações de números e letras com os tipos celulares e de tipos de divisão celular presentes na ovulogênese. Observem aí, tá? Na nossa imagem, tá todo mundo vendo, ó, eu tenho uma célula ali que passa por um processo que ele está determinando que é o A, que gera, né, ali uma célula que ele está apontando que é 1. Depois a gente tem mais algumas formações celulares, né? Então você observa, eu queria muito que você tivesse uma atenção nessa figura, porque ela mostra o que para você? Ela mostra uma célula grande, você consegue observar? E ao lado dessa célula grande, outras menorzinhas, né? Outras pequenininhas. Toda vez que isso aparecer para você, você vai perceber que é a formação do gameta feminino. Por quê? Porque a gente priorizou uma célula, deixando crescer, as outras ficaram, né, pequenininhas e vão acabar morrendo, tá certo? Então, bora lá. Aqui ele coloca para vocês que a célula em A, que é aquela que está lá em cima, né, pra gente, deixa eu voltar aqui, ó, lá em cima, essa célula está fazendo mitose, né, e aí a gente tem a opção dela fazer mitose ou meiose. Gente, essa célula que está lá em cima, ela está só aumentando a sua quantidade. Se ela está só aumentando a sua quantidade, ela está fazendo mitose, tá certo? Não é meiose, tá? Colocou que a célula B está fazendo meiose, correto. A célula B, ela já está lá embaixo na nossa figura, né? Então, se ela já está lá embaixo, ela já vai estar fazendo processos meióticos, tá? Ele dá um nome aí pra gente, daquela primeira célula lá em cima de ovogônia e daquela célula lá embaixo de corpúsculo polar, tá? E aí eu queria que você observasse que a célula em 2 que ele aponta são aquelas que vão morrer.
tá certo? Essas que vão morrer, a gente não vai dar o nome para elas de gameta feminino. Elas vão ser, de fato, um corpúsculo, né? Ali uma célula que vai degenerar. Então, com isso, a gente consegue marcar a letra A, tá certo? Bora aqui na próxima, que fala o seguinte: com relação ao início do período reprodutivo, as mulheres são, de forma geral, mais precoces que os homens. Isso ocorre, pois a produção dos hormônios gonadotróficos hipofisários começa um pouco mais cedo no sexo feminino. Com relação à gametogênese, tal fato também é verificado, porém com uma precocidade ainda maior, pois lembra que a gente falou, né, que o corpo feminino ele já começa a produção de gameta ainda quando é um feto, né, ainda quando está dentro do útero da mãe. Então a gente vai utilizar essa informação, né, para responder essa pergunta. Vamos aqui na letra A. Letra A. A formação meiótica dos gametas se inicia logo após o nascimento, sendo maturados e liberados a partir da puberdade. Gente, não começa só depois do nascimento, como a gente falou, ainda na fase fetal, tá? Letra B, por volta dos 7 anos de idade se iniciam as meioses. Então, mais uma vez, ele está colocando que só inicia, né, lá com 7 anos de idade, não vamos marcar isso, tá? Letra C, cerca de 3 anos antes da puberdade, as mulheres iniciam a meiose. Então, ó, mais uma vez, ele coloca que só se inicia lá na frente, né? Letra D. As mulheres já nascem com os gametas prontos para serem fecundados, bastando serem liberados na ovulação a partir da puberdade. Gente, não se nasce já com os gametas prontos. O que foi que a gente falou? Começa-se a fazer ainda lá no período, né, uterino, na fase fetal, e se termina... Perdão, se termina de fazer esses gametas depois, tá? Vamos observar que a letra E, então, só pode ser essa, né? Ainda no útero materno, células ovarianas precursoras dos gametas iniciam, porém não finalizam a divisão meiótica. Ou seja, a gente começou a produzir esse gameta, né, nesse período lá na barriga da mãe e a gente termina só lá na frente, tá certo? Então, letra E ali pra gente. Vamos analisar mais essa aqui que fala o seguinte: desastres em usinas nucleares, como os ocorridos em Chernobyl e Fukushima, geram preocupação devido às grandes quantidades de material radioativo lançadas no ambiente. A radiação produz mutações, tendo efeitos sobre a hereditariedade. No caso das células do sistema reprodutor masculino, a duração dos efeitos depende do estágio da espermatogênese afetado pela radiação, podendo haver menor ou maior chance da mutação causar efeitos transgeracionais, ou seja, aparecer ali nas gerações futuras, tá? O efeito da radiação será mais duradouro e será mais provável a observação de efeitos transgeracionais se a mutação ocorrer onde? Gente, nesse caso, a gente tem que analisar que quanto mais cedo, né, quanto mais ali essa radiação atingir as células iniciais do processo, mais ela vai desencadear, né, ali um efeito dominó. Se eu acabo atingindo a primeira célula do processo, todas as outras, né, que vão vir dessa célula vão acabar também sofrendo esse efeito de mutação. Com isso, então, baseado, né, nas informações que a gente já viu, qual é a célula inicial? Você vai marcar que é a espermatogônia, né, aquela que está lá no início, que começa a se multiplicar, tá certo? Eu espero que você tenha gostado, que tenha ficado até aqui com a gente, tá? Analise ali, né, acesse o plano de estudo, onde você vai conseguir mais algumas questões para você responder, um resumo também bem legal para vocês. Siga a plataforma Gonçalves Dias lá no Instagram, deixe seu like, né, também nos nossos vídeos aqui no YouTube, né, coloca ali o sininho para que você sempre saiba quando surgir aí um novo vídeo e fica aqui com a gente também nos nossos próximos vídeos. Então eu aguardo você, tchau, tchau!